tudo bem? Estamos começando mais uma EBR, a nossa Escola Bíblica Redenção. Tempo que nós separamos toda semana para estudarmos a Palavra de Deus e juntos sermos edificados por ela. Espero que o estudo de hoje abençoe a sua vida, que você seja ministrado por aquilo que vai ser ensinado aqui durante este tempo, tá bom? É muito importante que você participe da EBR, que você acompanhe os vídeos que estão sendo postados, e eu só quero lembrar a todos aqui, né, que nós temos este estudo não apenas em vídeo, mas também ele está disponível, não apenas este estudo, mas os outros, nas plataformas digitais e também naquelas plataformas de áudio, né, como por exemplo o Spotify, tá bom? Então, por favor, aproveite, né, a possibilidade de aprender mais, aproveite essa possibilidade de se aprofundar em alguns assuntos de interesse, né, bíblico, de interesse devocional, porque eu creio que tudo isso contribui para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual, e é o que nós mais desejamos, né? Nós queremos formar pessoas comprometidas com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo, que entendam o Evangelho, não apenas entendam, mas que possam viver esse Evangelho. Espero que você faça parte deste grupo, em nome de Jesus. Então, né, mais uma vez, bem-vindo à EBR desta semana. Espero que você seja abençoado, tá bom? Nós estamos estudando o tema gratidão, tá bom? E semana passada eu falei sobre os frutos da gratidão. Hoje eu vou continuar com o mesmo assunto e o tema do estudo hoje é os frutos da gratidão, parte 2. Mas antes da gente entrar na parte 2 deste estudo, eu gostaria só de lembrar aquilo que nós falamos semana passada, tá bom? O que a gratidão produz? Quais são esses frutos da gratidão, né? O que a gratidão gera, tá bom? A primeira coisa que foi falado no último estudo é o seguinte: a gratidão, ela produz humildade, tá bom? A segunda coisa foi, a gratidão ela produz generosidade. E a terceira foi que a gratidão produz comunhão. Se você de repente não viu o estudo da semana passada, ou não ouviu, né? Você tem a oportunidade de entrar lá e ver ou ouvir o estudo, e eu creio que você vai ser ministrado, vai ser edificado, enfim. Vale a pena para que você pegue toda a sequência dessa série que nós estamos fazendo sobre gratidão, tá bom? Está disponível, insisto, né, nas plataformas de áudio, nas plataformas de vídeo, e você pode aproveitar para ouvir, para ver esses estudos da melhor forma possível, como melhor lhe agradar, tá bom? Mas eu creio que vale a pena, você vai ser edificado. É uma palavra simples, mas eu creio que é uma palavra edificante, ok? Então, se você não viu o estudo da semana passada, é importante que você veja. Não significa que para você ver o estudo de hoje, ou ouvir o estudo de hoje, você precisa ver o da semana passada ou ouvir o da semana passada. Eles são interdependentes, mas, né, eles podem ser vistos separados, ok? Então, nós vamos dar início a este estudo da semana, né, os frutos da gratidão, parte 2, e eu quero, então, dar início falando sobre o que a gratidão produz. Nós falamos três atitudes semana passada, e hoje nós vamos falar mais 3 atitudes, ok? A primeira atitude, a primeira virtude que eu gostaria de citar aqui, que é um produto, é um fruto da gratidão, é o contentamento. E para isso eu gostaria de ler um texto com vocês que está em 1 Timóteo, no capítulo 6, do 6 ao 8.
Eu estou usando a nova versão transformadora, ok? Diz assim: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Amém? É interessante que quando nós temos um coração grato, quando nós somos aperfeiçoados na gratidão, nessa virtude maravilhosa do reino de Deus, quando nós começamos a entender como Deus trabalha, como Deus age, o que Deus faz, e o nosso coração começa a sair daquele lugar de egoísmo, de ambições, né? Enfim, desse lugar onde nós estamos preocupados apenas com a gente e nós somos transportados para o universo, para o mundo da gratidão. Uma coisa que vem como consequência é o contentamento, né? A gratidão, ela produz uma alma satisfeita. Isso é contentamento, tá? Então, se eu tivesse que definir de forma bem simples para você o que é contentamento, eu falaria isso. Contentamento é estar contente, é ter uma alma satisfeita, é ter uma alma plena com aquilo que você tem. E o contentamento é um princípio espiritual maravilhoso, é uma atitude que nós precisamos desenvolver em nossas vidas, né? Nós precisamos ser capazes de contentarmos com aquilo que nós recebemos, nos contentarmos com o que nós recebemos e o que nós temos. O nosso olhar não pode estar para além daquilo que nós temos ou recebemos da parte de Deus. Eu acho muito importante uma coisa: quando eu demonstro gratidão em todas as circunstâncias, preste atenção, quando eu demonstro gratidão em todas as circunstâncias, isso é uma prova de que não possuo ambições desnecessárias. Vocês conseguem entender? É assim, o contentamento é a antítese da ambição, tá? Quando eu sou grato a Deus por tudo que Ele me tem feito na minha vida, quando eu sou grato a Deus por tudo que Ele, pelo favor recebido por Ele, ou quando eu sou grato a outras pessoas também, logo a minha alma está satisfeita. Isso é estar contente, tá bom? E o contentamento, como eu disse, ele é uma antítese da ambição desnecessária. Porque quando nós estamos satisfeitos, a nossa alma está satisfeita, para nós, aquilo que nós recebemos tem um grande valor. Aquilo que nós fomos agraciados tem um grande valor. Quando nós não somos tomados pela gratidão, não desenvolvemos gratidão e, como consequência, também contentamento, a nossa vida é impulsionada pelas ambições desenfreadas da nossa alma. E essas ambições vão nos corroendo por dentro, ou seja, você nunca vai ter limites. O contentamento, por incrível que pareça, ele é um delimitador da alma. E um delimitador necessário. Por quê? Por uma questão simples. Não, se a gente permitir, nunca vai haver limite para os desejos da nossa alma. Logo, você nunca vai estar satisfeito. O contentamento estabelece um limite. Logo, você encontra satisfação. Eu não sei se ficou confuso, mas é importante compreender isso. Então, eu percebo que a gratidão, quando nós estamos compreendendo, né, esse princípio que estamos estudando sobre gratidão, nós entramos num ambiente diferente. O contentamento começa a fazer parte da nossa vida. E o texto é muito interessante e diz assim: no entanto, a devoção a Deus, acompanhada de contentamento, o amor, a devoção a Deus acompanhado de contentamento, é em si mesma a grande riqueza. Então, quando nós estamos contentes em Deus, nós já somos fartos, já somos abençoados, já somos ricos, né, em Deus. Aí
o escritor aqui, Paulo, continua falando assim: afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. E é verdade. Essa é a noção que Paulo tem de contentamento. Ele está deixando claro: a minha devoção a Deus é o verdadeiro contentamento. A minha capacidade de olhar para Deus e ser grato a Ele gera esse contentamento. Eu não trouxe nada para este mundo e deste mundo não vou levar nada. Paulo está falando de uma verdade simples, mas profunda. E ele continua trazendo o que eu falei da simplicidade da gratidão do contentamento como um fator limitador para a nossa alma, muito importante, por sinal. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Com isso, Paulo não está querendo dizer que você não pode desejar coisas além, né, de ter alimento e roupa. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está insistindo que a nossa alma muitas vezes é tomada de ambições desenfreadas, que não têm limites. E quando nós nos entregamos a isso, nós temos uma tendência a vivermos frustrados, sermos ingratos, vivemos em murmuração e nos voltarmos contra a soberania de Deus. Entende? Mas, quando nós entendemos o princípio da gratidão e somos gratos por tudo que Deus nos dá, logo, o contentamento vai gerar essa alma satisfeita. Nós vamos ter uma alma satisfeita em Deus. E aí, o mais interessante nessa história é que, quando nós estamos satisfeitos em Deus, Ele pode nos dar muito ou pouco, não vai mudar. Vamos continuar satisfeitos. Por isso, o contentamento é um delimitador. Amém? Então, a primeira virtude que eu quero dizer essa noite aqui, hoje para você, sobre o que a gratidão produz, é que ela produz contentamento. A segunda virtude que eu acredito que a gratidão produz é a paz. Olha só o que Filipenses 4, 6 e 7 diz. Diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém? Olha só, irmãos, a gratidão blinda o nosso coração contra as tribulações desta vida. Qualquer tipo de tribulação. Saímos de uma condição de ansiedade para um estado de paz. O texto bíblico aqui em Filipenses diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Então, a orientação bíblica é que nós não podemos ser tomados pela ansiedade. Não devemos viver ansiosos com coisa alguma. Então, nós devemos criar caminhos baseados nas escrituras sagradas para blindar a nossa vida contra a ansiedade. Um desses caminhos, uma dessas virtudes que precisam ser desenvolvidas na nossa vida é a gratidão. Porque a gratidão, ela produz paz. E a paz é um antídoto contra a ansiedade. O texto é bem interessante porque ele diz assim, como eu li aqui já, né? Não vivam preocupados com coisa alguma. Aí Paulo continua. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam. Então, Paulo ele orienta com clareza aqui. Se você está precisando, não fica preocupado. Se você está precisando de alguma coisa, ore a Deus. Só que Paulo ele não responde aqui, fala assim, ore a Deus, exige de Deus, determine para Deus, coloque Deus na parede, né? Ore e espere a sua bênção, porque ela vai chegar. Paulo não fala isso. Ele não fala. Paulo ele fala assim, se você precisa de algo, peça a Deus. Se Deus vai responder ou não a nossa oração,
isso está no âmbito da soberania de Deus. Isso está no âmbito do amor incondicional de Deus. Está no âmbito da sabedoria perfeita de Deus. Então, Paulo ele não fala que nós vamos receber aquilo que nós estamos pedindo. Paulo fala para nós orarmos pedindo, tá bom? E aí ele continua no versículo 6 e ele diz algo maravilhoso. Ele diz assim: você pede, mas você faz uma outra coisa e agradece por tudo que ele já fez. Isso é gratidão, entende? Por isso que eu estou dizendo, quando nós estamos debaixo de ansiedade, né, preocupados, quando as tribulações da vida vêm, o que nós precisamos fazer? Parar, orar e falar: Deus, eu preciso disso, disso e disso. Está em tuas mãos. Amém. Deus vai fazer segundo no tempo e no modo dele e segundo a vontade dele. Nós não interferimos no agir de Deus, tá? Tem algumas pessoas até acham que nós podemos interferir na forma que Deus age neste mundo, né? É como se a gente mandasse em Deus praticamente. Não, isso é uma heresia, isso é um absurdo pensar assim, né? Porque se isso acontecesse, Deus não seria Deus, ele seria outra coisa, entende? Ele seria um ser um pouco mais aperfeiçoado do que eu e você, mais nada. Mas como ele é perfeito, então não cabe mandar em alguém que é perfeito. Não faz sentido, tá bom? E aí, Paulo ele fala assim: ok, você pede, mas você também agradece por tudo que Deus já fez. Sabe quem é capaz de agradecer pelo que já recebeu? Quem é grato. Por isso eu estou dizendo aqui que a paz é um resultado também da gratidão. Assim, só fazer um adendo aqui. Todas essas virtudes que eu estou citando hoje, citei semana passada, elas não são oriundas apenas da gratidão. Elas podem ter outras fontes, tá bom? Elas podem partir de um outro ponto. Mas como o estudo é sobre gratidão, eu estou focando nisso, tá? Então eu acredito que a gratidão, quando nós compreendemos essa virtude, esse princípio espiritual, ele vai produzir em nós paz, segundo o texto que nós estamos lendo. Tanto que o texto vai para o 7 e diz assim: então, depois que você agradece, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Você percebeu o desenvolvimento do raciocínio de Paulo? Você agradece, você está preocupado? Está preocupado? Coloca diante de Deus em oração, mas nunca se esqueça, agradeça pelo que ele já fez. Seja grato. Agradecer, seja grato. E aí, então, a paz de Deus, que vai além do que nós podemos entender e compreender, vai guardar o nosso coração. Mas vai guardar nosso coração como? Em Cristo Jesus. Por isso eu posso afirmar que um dos frutos da gratidão é a paz, tá bom? E só uma coisa importante que eu quero citar aqui é que quando sabemos quem Deus é, nos tornamos mais gratos e capazes de compreender que a ansiedade é uma anormalidade na vida. Eu quero ressaltar isso, tá? Porque nós vivemos em um mundo ansioso. E aí eu sempre faço uma distinção. Eu sempre faço essa distinção. Porque eu julgo isso muito importante. Existe a ansiedade, que é um problema de saúde mental. Nós chamamos de transtorno de ansiedade generalizada ou algum tipo de ramificação disso. Isso é um problema de saúde mental, como, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático, saúde mental. Como, por exemplo, o transtorno do espectro autista, transtorno mental. Isso diz respeito à saúde mental, tá bom? Isso não tem absolutamente nada a ver com essa ansiedade que eu estou falando. Isso é um problema de saúde. Como gripe é um problema de saúde, como Covid é um problema de saúde, como dengue é um problema de saúde, como o câncer é um problema de saúde, eu estou falando de saúde mental. É outra história, tá bom? E aí a gente precisa procurar tratamentos adequados para tal.
quando eu digo que quando a gente compreende quem Deus é, cada vez mais nós nos tornamos gratos, porque a gente sabe quem Deus é. E quanto mais gratos nós nos tornamos, mais a gente compreende que a ansiedade, que essa preocupação excessiva com o futuro, que essa preocupação excessiva com o que vai acontecer, com essa preocupação excessiva se nós vamos ter ou não vamos ter, essa preocupação excessiva se você vai conseguir, com o fruto do seu trabalho, com o esforço das suas mãos, realizar alguma coisa, isso é uma anormalidade na existência humana. É uma normalidade. E eu afirmo isso com muita paz. No Éden, quando o ser humano estava numa condição de perfeição, ele não vivia ansioso, ele vivia em paz. Porque a condição de perfeição o permitia isso. Então ele sabia que ele era o cuidador do jardim, eles sabiam que eles eram cuidadores do jardim, eles se relacionavam bem com a criação, eles se relacionavam bem com Deus e viviam bem. A ansiedade, ela se torna um fato quando o ser humano peca contra Deus e então se desvia do propósito original. Por isso que eu digo que a ansiedade é uma anormalidade. Nós hoje, na sociedade em que vivemos, nos acostumamos com a ansiedade. Quem não é ansioso? Insisto, não estou falando da patologia, estou falando dessa ansiedade aqui que eu citei agora há pouco. E nós temos que combater isso. Como que nós combatemos a ansiedade? Acreditando que a gratidão que produz paz muda o nosso coração. E é possível ser grato como? Entendendo quem Deus é. Ok? Então, só para você se lembrar, um dos frutos da gratidão é a paz. O último fruto que eu gostaria de ressaltar aqui neste estudo hoje, que é produzido pela gratidão, é a honra. Olha só o que Salmos 50, 23 diz. Diz assim: a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Preste atenção, querido, eu quero explicar para você o que é honra de uma forma bem geral, tá? Para que a gente entenda esse texto. Honra é o reconhecimento da grandeza e da bondade de Deus que se manifesta através de uma ação obediente a Ele. Então, quando nós falamos assim, eu quero honrar a Deus, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo o seguinte, que eu reconheço a grandeza, eu reconheço a bondade, eu reconheço o amor, eu reconheço a soberania, eu reconheço que Deus é Deus. Portanto, pelo fato de eu reconhecer quem Ele é, logo eu o honro através de atitudes de obediência. Eu me torno obediente aos seus princípios. Então, honra e obediência caminham juntos. Caminham juntas, né? A honra e a obediência. Caminham juntas. Então, quando o texto bíblico diz lá, honra seu pai e sua mãe, ele está querendo falar sobre o quê? De você simplesmente chegar para o seu pai, para sua mãe e falar, ah, nossa, eu amo meu pai, amo minha mãe, meu pai e minha mãe são legais? Não. Ele está querendo dizer que você reconhece quem os seus pais são, que a importância dele na sua vida, e em função disso, você procura demonstrar amor e gratidão a eles através da obediência. Mas não é uma obediência cega, é uma obediência em amor. Então, quando nós falamos em honra, nós estamos falando numa atitude de obediência. E é interessante aqui que o texto diz assim, a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Sacrifício, né, no Velho Testamento, nós estamos lendo o Salmo 50, 23,
O sacrifício era prestado pelos sacerdotes, né, como expiação pelos pecados. Mas aqui o sacrifício ele tinha um custo. O sacrifício prestado a Deus no Velho Testamento era realizado fruto da obediência, da compreensão do povo de Israel de quem Deus era, da gratidão do povo de Israel pelo que Deus tinha feito ao longo do ano na vida deles. Então eles prestavam um sacrifício a Deus. Aqui o salmista está dizendo: a gratidão é como este sacrifício que nós praticamos, né, anualmente, lá nos períodos que o sacrifício deveria ser prestado. E ele diz que isso honra a Deus. Por isso eu quero deixar bem claro que, assim, quando eu falo em honra, e que honra é um resultado direto da gratidão, é porque é uma coisa bem simples, tá? Eu reconheço Deus, eu reconheço a bondade, o amor, a fidelidade, a grandeza de Deus, a ação de Deus em minha direção, né? O amor prático de Deus em minha direção. Logo, vendo tudo isso, eu quero honrar a Deus. E como eu honro a Deus? Obedecendo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Você poderia trocar também, este é o que me honra. Então, assim, obediência e honra, obediência e amor são coisas interligadas, tá? A subserviência, ela é ruim. Eu posso dizer que a subserviência é uma obediência cega, é uma submissão sem entendimento. A honra não é isso. A honra é uma obediência com entendimento, tá bom? Então, a gente precisa entender que quando a gente percebe o que Deus está fazendo na nossa vida, começando no fato dele ter revelado Cristo a nós somos gratos a ele. Saiu das trevas para a luz. Então eu quero honrar meu Deus, mas eu não honro Deus com palavras. Deus até condena o povo assim: vocês me honram com as suas palavras, mas as suas atitudes não demonstram que vocês me amam, né? Eu estou aqui fazendo uma mudança no texto bíblico, né? Mas Deus fala isso na sua palavra. Então, nós precisamos honrar a Deus. Isso é prova de gratidão. A gratidão ela vai produzir um coração que honra a Deus, tá bom? Deus, em sua infinita bondade e amor, age ao nosso favor. E isso precisa gerar sempre em nós um coração grato, tá bom? Não se esqueça disso. E com relação a essa questão, eu quero dizer o seguinte: eu percebo que pessoas que são muito infantilizadas na fé, elas têm dificuldade em honrar. Sabe por quê? Porque pessoas infantilizadas são autocentradas. Elas estão preocupadas apenas consigo mesmo. Isso é uma fase se você vai estudar a vida, o desenvolvimento de uma criança, você vai perceber que ela tem a fase altamente egocêntrica, faz parte do desenvolvimento da criança. Ela acha que tudo gira em torno dela. Eu não vou me lembrar aqui de cabeça qual é essa fase, tá? Exatamente de qual a idade. Eu não vou me lembrar aqui agora, tá? Mas a criança tem um período da vida dela que ela é extremamente egocêntrica. Quando eu me deparo com um adulto que é incapaz de honrar a Deus e aos outros, né, que é incapaz de perceber os benefícios e o favor que ele tem recebido, demonstra que essa pessoa é espiritualmente e emocionalmente infantilizada. Ela é autocentrada, ela é egoísta, ela é egocêntrica. Enfim, ela tem um problema para resolver, porque isso não pode ser a característica de um adulto. Nós aceitamos isso na nossa sociedade hoje porque a nossa sociedade está doente. Mas numa sociedade que minimamente preza pela saúde, ela deveria dizer não a esse tipo de comportamento, porque ele não é bom, ele é ruim. Não sei se você entende. Já pessoas maduras, pessoas que amadureceram emocionalmente e espiritualmente, elas têm a capacidade de discernir os movimentos de Deus neste mundo e por isso elas conseguem honrar a Deus de forma muito natural.
elas conseguem ver a mão de Deus, a bondade de Deus em tudo. Elas conseguem perceber a bondade, o favor de Deus e das outras pessoas nos mínimos detalhes. A maturidade gera isso. Então, é interessante, eu estou falando sobre o que a gratidão produz. E eu digo aqui para você que a gratidão produz honra. E também quero só reafirmar que pessoas que são incapazes de honrar são pessoas infantilizadas, emocionalmente e espiritualmente. Pessoas maduras, elas não agem assim. Elas têm a capacidade de honrar, tá bom? E para que eu possa fechar esse ponto aqui, eu tenho que dizer algo que é muito importante. Quando eu falo sobre gratidão, né, e a gratidão que nos ensina a honrar, eu não estou me referindo apenas a Deus. Nós devemos aprender a honrar pessoas também. Eu não estou aqui trazendo aquele princípio de honra que é ensinado principalmente nos meios neopentecostais da vida, e que eu já participei deles, onde o líder de uma congregação ou os líderes querem comandar, querem mandar, né, querem definir a vida dos seus liderados. Eles impõem uma submissão doentia. Eles querem um retorno, eles querem ser agradados em todos os aspectos. Não, isso é doença. Isso é uma falha de caráter do líder que encontra em liderados fragilizados emocionalmente espaço para agir. E eu quero até dizer, se você faz parte de uma igreja neopentecostal que insinua esse tipo de comportamento no púlpito ou faz disso uma prática constante na igreja, saia dessa igreja. Você vai fazer um bem para você mesmo, tá bom? Igrejas neopentecostais hoje no Brasil, em sua maioria, são igrejas doentes. Não só as neopentecostais, tá? Mas as neopentecostais, teologicamente falando, elas estão falidas, ok? Então, quando eu falo em honra aqui, eu acho que nós precisamos entender que temos que honrar a Deus, mas nós também temos que honrar as pessoas. Quantas pessoas passaram pela nossa vida e nos fizeram bem? Quantas pessoas passaram pela nossa vida e nos abençoaram? Quantas pessoas passaram pela nossa vida e foram fundamentais na nossa vida? Devemos honrar essas pessoas. Mas eu insisto, se você é infantilizado emocionalmente e espiritualmente, você não consegue honrar. Mas se você é maduro, você consegue. Amém? Então, é importante a gente entender o princípio da honra, porque, sem dúvida, ele é fruto da gratidão. E para concluirmos o estudo de hoje, eu quero apenas fazer uma recapitulação do que nós falamos aqui. Nós estamos estudando, né, hoje sobre os frutos da gratidão. O que a gratidão produz? E hoje eu falei sobre 3 frutos. O primeiro, contentamento. O segundo, paz. O terceiro, honra. Tá bom? Este é o estudo de hoje. Termino essa parte. Semana que vem, nós vamos continuar com este tema gratidão e será o último estudo deste tema. Fique atento e não perca a oportunidade de ver ou ouvir o estudo da EBR, da Escola Bíblica Redenção. Por que eu digo ver ou ouvir? Porque talvez você não saiba ainda, mas nós estamos no nosso canal do YouTube, Comunidade Cristã Redenção, e também nas plataformas de áudio, Spotify e Amazon, tá bom? Então você tem acesso a esse estudo tanto nas plataformas de áudio como na plataforma de vídeo, ok? Veja, compartilhe o link deste estudo, faça ele chegar a mais pessoas que você puder. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, para nós isso é muito importante. Também é muito importante você ativar o sininho de notificação. É muito legal se você fizer isso, para que você possa saber, né, quando está sendo colocado algo novo no canal ou nas plataformas de áudio. Então ative o sininho, tá bom? E uma coisa que eu queria dizer para você.
escreva nos comentários, para nós é muito importante, tá? Escreva nos comentários, claro, estou falando dos comentários do YouTube. Escreva nos comentários ali, porque para nós é interessante essa interação. Então, escreva alguma coisa ali. Se você tiver dúvida, pode perguntar, e se tiver dúvidas, nós iremos responder, ok? No mais, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você tenha uma semana abençoada, tá bom? Te aguardo aqui na semana que vem para o último estudo da série Gratidão. Deus te abençoe em nome de Jesus.